Pessoal, tô de volta para a gente trabalhar mais um tema de direito administrativo. Eu quero usar esse bloco para a gente falar um pouco sobre o regime jurídico administrativo, ou seja, eu quero trabalhar com vocês o regime jurídico que vai ser aplicado à administração pública e entender com vocês alguns dos diversos princípios que a administração pública ela tem que respeitar. Digo alguns dos diversos princípios porque a gente, se fosse para falar de todos os princípios aplicados à administração, a gente precisaria de horas. Mas a ideia é que nesse bloco a gente consiga sintetizar de forma bem objetiva alguns desses princípios aplicados à administração, tá certo? Então, dentro do regime jurídico administrativo, a gente vai trabalhar... Opa, deixa eu voltar aqui, passei demais. Dentro do regime jurídico administrativo, a gente começa trabalhando, então, os princípios aplicados à administração. E dentre esses princípios, gente, eu quero começar trabalhando com vocês agora sim os chamados princípios constitucionais, que são aqueles princípios que aparecem expressamente para a gente lá no artigo 37 caput da Constituição. O caput da nossa Constituição, ele traz o famoso LIMP. Eu não gosto muito de dicasinhas mnemônicas, dessas decorebazinhas, mas aqui não tem como eu negar que eu sei que normalmente você vai lembrar dele. Primeira coisa que normalmente a gente aprende numa aula de direito administrativo é o quê? É o tal do LIMP. Então, vamos trabalhar aqui o tal do LIMP, entender o que são ou quais são, esses 5 princípios que são aplicados nos termos da Constituição, tanto para a administração pública direta quanto para a administração pública indireta. Então, lá no 37 caput, nós vamos ter o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, esses são os princípios aplicados à administração pública, tanto direta quanto indireta, nos termos do caput do artigo 37 da nossa Constituição. O que eu quero fazer com vocês é trabalhar rapidamente cada um desses princípios, entender o que cada um desses princípios vai determinar para a gente. Começando nessa ordem mesmo, a gente fala do princípio da legalidade. Primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao princípio da legalidade, gente, é que nós temos uma legalidade que você estuda lá no direito constitucional, que é aquela legalidade aplicada para os particulares. Então, os particulares se submetem a uma determinada legalidade e a administração pública se submete a outra. A legalidade para a administração ela é diferente da legalidade para os particulares. E eu acho que é essencial que a gente consiga compreender essa diferença. Tá? Então, quando a gente pensa no princípio da legalidade, a legalidade para os particulares é aquela que aparece expressamente lá no artigo 5º, inciso 2. Na verdade, nem expressamente, porque ele não usa o termo legalidade, mas que vai aparecer para a gente, que a gente vai poder depreender lá do texto do artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 2, gente, ele vai dizer, não com essas palavras, tá? Mas ele vai dizer basicamente que eu, particular, eu posso fazer o que eu quiser, a não ser o que está proibido em lei. Então, a única coisa que eu, como particular, não posso fazer é o quê? Não é contrariar a lei. A ideia da legalidade para os particulares é uma ideia de não contradição à lei. Eu, particular, não posso contrariar a lei. Se eu tenho uma previsão legal, beleza, eu posso atuar. Se eu não tenho previsão legal nenhuma, nem permitindo e nem proibindo, posso atuar também. Eu só não posso atuar quando a lei proibir. Eu só não posso contrariar a lei. Diferente da legalidade para os particulares, é a legalidade para a administração pública, que é o que nos interessa, que está lá no 37 caput da nossa Constituição. Porque, com relação à administração pública, a ideia da legalidade é uma ideia de subordinação à lei. Então, a legalidade para a administração pública é uma ideia de subordinação à lei. Flávia, como assim? O que significa isso? Significa eu te dizer que a administração pública ela só pode atuar quando a lei determinar que ela atue. Então, repetindo, a administração pública só pode atuar quando a lei determinar que ela atue. Se eu não tenho uma previsão legal, se eu não tenho uma previsão em lei, a gente vai ver o sentido dessa lei daqui a pouco, a administração ela não pode atuar. É como se fossem 2 carros. Eu tenho um carro do particular e um carro da administração pública. O carro do particular ele pode fazer o que ele quiser.
Ele pode ir para frente, ele pode ir para trás, ele pode ficar parado, ele só não pode contrariar a lei. Se eu tenho uma lei proibindo alguma coisa, ele não pode fazer aquilo que a lei está proibindo. Agora, o resto ele pode fazer qualquer coisa. Já a administração pública, não. O carro da administração pública vai ficar parado. E vai continuar parado. E vai ficar parado. Até que venha uma lei determinando que ela atue. E aí, só assim, a administração pode atuar. Tá certo? Então, por isso que a gente vai dizer que é uma ideia de subordinação à lei. Quando a gente fala da lei aqui, né, quando eu digo que a administração ela só pode atuar quando a lei determinar que ela atue, é importante que a gente entenda que essa ideia da lei, gente, é num sentido amplo, tá? Quando eu falo da lei num sentido amplo, eu tô falando de todo o ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico como um todo vai determinar a atuação da administração pública. Então, não é só lei em sentido estrito, porque senão eu estaria te dizendo que a administração ela só pode atuar se uma lei ordinária, se uma lei complementar, uma lei delegada determinasse a atuação dela, né? Que é a lei em sentido estrito, que a gente chama de lei. Mas, na verdade, claro que não. Eu posso ter uma determinação na Constituição que faz com que a administração ela tenha que atuar. Eu posso, às vezes, ter um princípio implícito na Constituição, mas que vai fundamentar a atuação da administração, tá? Então, a ideia de lei para a gente aqui na legalidade é uma lei em sentido amplo. Depois do princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade, que, basicamente, ele vai dizer que a administração pública ela precisa atuar de forma impessoal. A administração ela não pode buscar interesses pessoais, ela tem que atuar de forma impessoal. Quando a gente fala da impessoalidade, a doutrina do direito administrativo vai nos apresentar algumas facetas desse princípio da impessoalidade. Eles vão dizer que o princípio da impessoalidade ele pode ser analisado através de algumas facetas. Claro que a ideia da impessoalidade é uma só, mas a gente consegue enxergá-la de modos diferentes. Então, a gente fala aqui do princípio da impessoalidade, entendendo um pouco cada uma dessas facetas, cada um desses sentidos que nós damos a esse princípio. O primeiro princípio ou subprincípio, né, que a gente pode citar aqui é o princípio da isonomia, que a gente conhece, né, do direito como um todo, né, gente? É aquela ideia de que a administração pública ela tem que dar um tratamento igual às pessoas que se encontram em situação de igualdade, mas um tratamento desigual às pessoas que se encontram em situação de desigualdade. Então, a regra é que a administração ela tem que atuar de forma impessoal. Ela não pode dar um tratamento especial para ninguém. Ela não pode dar um tratamento diferenciado para ninguém. Ela tem que tratar a todos os particulares da mesma maneira. Porém, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de tratar igual, quando a gente fala de igualdade, isso tem que estar ligado à isonomia, que é aquela ideia de que eu preciso garantir, no final das contas, uma igualdade material entre as pessoas. Então, essa ideia de igualdade material é a que vai fundamentar essa impessoalidade, que vai fundamentar essa isonomia. A administração pública, ela pode dar um tratamento desigual? Pode, a pessoas que se encontram em situação de desigualdade. Então, por exemplo, quando a gente fala da gratuidade do transporte público, a administração não está tratando de forma igual, né? Em regra, todo mundo tem que pagar para andar de ônibus, mas tem uma parcela ali da população que, por uma previsão legal, até por uma constitucional, né, no caso do idoso, não vai ter que pagar passagem. Beleza. É um tratamento desigual a pessoas que se encontram em situação de desigualdade. Isso pode? Pode, isso está correto, é o que tem que ser feito, né? Então, a ideia da impessoalidade, ela está ligada à isonomia. Outra previsão que a gente tem, né, outra faceta que a gente tem desse princípio da impessoalidade é a chamada proibição da promoção pessoal. A proibição da promoção pessoal, ela vai aparecer para a gente lá no 37, parágrafo 1º da Constituição. 37, parágrafo 1º da Constituição, ele basicamente vai nos dizer que o agente público, né, o servidor público, ele não pode se utilizar do exercício da sua função como agente público para se promover pessoalmente. Quando eu, Flávia, por exemplo, ou quando eu ou você atuamos, né, como agentes públicos, como servidores públicos, a gente está atuando em nome da administração pública, em nome do órgão do qual nós integramos, né, eu no caso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da pessoa jurídica Estado de Minas Gerais. Então, eu não posso me utilizar desse exercício da minha função para me promover pessoalmente, para falar que eu fiz, que eu aconteci, que eu consegui, porque na verdade não, né? Eu ali naquele momento estou atuando em nome da administração pública, tá certo? Então, lá no 37, parágrafo 1º da nossa Constituição, vou pegar aqui para a gente dar uma conferida, lá no 37, parágrafo 1º da Constituição,
nós vamos ter então a previsão de que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, a ideia é que a administração pública, é que o agente público, né, os servidores, as autoridades, não podem se promover pessoalmente em virtude do exercício da sua função. E, por fim, uma outra faceta que alguns autores, como Eli Lopes Meirelles, citam quando eles falam do princípio da impessoalidade, é a ideia de finalidade. Então, última faceta aqui é a da finalidade, que é dizer que a administração pública ela tem que atuar de forma impessoal, porque ela sempre precisa buscar o quê? O interesse público. Sempre que a administração pública atua, ela precisa atuar buscando o interesse público. Ela não pode buscar um interesse pessoal. Porque se ela busca um interesse pessoal, ela está ferindo que princípio? Gente, princípio da impessoalidade. Tá? Então, a finalidade, que pode ser até chamada de princípio, né, da finalidade, é essa ideia de que a administração ela sempre tem que atuar buscando o interesse público, ela nunca pode atuar buscando o interesse pessoal, o interesse de uma pessoa só, tá certo? Ou de um grupo de pessoas apenas, tá certo? Depois da legalidade, depois da impessoalidade, nós temos o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, gente, que a meu ver, ele é extremamente simples, né? Entender que a administração pública ela tem que atuar de forma moral, ela tem que atuar de forma ética, ela tem que atuar de boa fé. Ela tem que atuar com probidade administrativa. Então, quando o agente público atua, quando a administração pública atua, ela deve buscar sempre uma atuação moral, uma atuação ética, com boa fé, uma atuação com probidade administrativa. Tanto é que se um determinado servidor público, se um determinado agente público não atua de forma moral, não atua de forma ética, não busca o que a gente chama de boa administração, ele vai poder responder como réu numa ação de improbidade administrativa, numa ação civil pública, numa ação popular. Então, a ideia é que esse agente público, esse servidor público, ele sempre deve buscar uma atuação ética, uma atuação moral, uma atuação com boa fé. Preciso que você entenda que quando eu falo de moralidade aqui, esse princípio aplicado à administração pública, a gente não está pensando na moralidade que cada um tem, tá? Do que você acha moral, do que você não acha moral. Não tô nem aí com o que você acha moral ou não. Tá? O que importa para a gente é a moralidade aqui voltada para a administração pública, que é justamente essa busca do que nós chamamos de boa administração pública, tá certo? Depois do princípio da moralidade, nós temos o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, pessoal, que vai nos dizer que, em regra, os atos da administração pública devem ser públicos, devem ser acessíveis a todos para que se garanta um controle da atuação da administração. Então, pelo princípio da publicidade, os atos da administração pública eles devem ser públicos, os atos da administração pública devem ser acessíveis a todos. E essa ideia de garantir, em regra, né? Obviamente, daqui a pouco a gente fala da exceção. E a ideia de se garantir, né, essa atuação pública, essa atuação que vai ser acessível a todas, como a gente viu, a todos, como a gente viu ali, é para garantir um controle. É para garantir que a sociedade possa controlar a atuação da administração. É que a sociedade possa analisar uma atuação da administração e dizer se está tudo certo, se não tem nenhuma ilegalidade, se não está sendo ferido nenhum princípio e etc, etc. Tá certo? Então, essa ideia de publicidade, de garantir que os atos da administração pública eles sejam públicos, eles sejam acessíveis a todos, é justamente para garantir esse controle. Com relação à publicidade, só coloquei um ponto aqui antes da gente trazer a exceção, né, e trazer uma observação, com relação à discussão que já existiu muito no direito administrativo, se a publicidade ela seria um requisito de validade ou um requisito de eficácia. O que é isso, né, Flávio? O que é requisito de validade e o que é requisito de eficácia? A dúvida que surgiu e que, né, a gente tem que lembrar e entender o que vai aparecer para a gente em prova hoje é se a publicidade, né, esse princípio aplicado à administração, a publicidade dos atos da administração pública, ele seria um requisito de validade, ou seja, se o ato ele não recebe a publicidade que deveria receber, aquele ato é inválido, ou se é um requisito de eficácia, o ato está válido, o ato está de acordo com a lei, mas ele não pode produzir efeitos. E o que nós temos hoje, a doutrina majoritária vai entender, é que a publicidade ela é um requisito de eficácia.
Ela não é um requisito de validade, tá? Se eu tenho um ato administrativo que não recebe a publicidade que lhe é devida, ele continua sendo um ato válido, porque todos os elementos daquele ato estão de acordo com a lei, mas ele não tem eficácia, ou seja, ele não pode produzir efeitos, tá certo? Então, a publicidade, ela é um requisito de eficácia. E, por fim, é importante a gente trabalhar algumas exceções que aparecem para a gente na Constituição com relação a esse princípio da publicidade. Primeira exceção que vai aparecer para a gente, ou exceções, é as que estão previstas para a gente lá no artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 10, ele vai dizer que é um direito fundamental a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra das pessoas. Então, a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra, elas são direitos fundamentais que podem justificar em determinada situação que se relativize a publicidade de uma atuação da administração pública. Então, por exemplo, um determinado servidor está sendo investigado numa sindicância para juntar indícios para ver se ele praticou ou não um determinado ato contrário ao estatuto, se ele editou ou não, praticou ou não algum ato, alguma infração administrativa. Em princípio, não tem por que eu dar publicidade dessa atuação, porque eu vou estar talvez ferindo a imagem dele, estou queimando, né, o filme dele, estou ferindo a honra dele, e às vezes nem existem indícios. Na verdade, a administração percebe depois que realmente aquela pessoa ela não fez nada. Então, talvez numa sindicância, isso sempre vai depender do caso concreto, tá, gente? Mas talvez numa sindicância, vale a pena a administração pública relativizar essa publicidade. Coloca só a inicial, por exemplo, do servidor. Depois, eventualmente, se ele for, de fato, se juntarem disso, se tiver um processo administrativo disciplinar, beleza, aí pode divulgar, ok? Mas a publicidade, ela pode, de alguma maneira, ser relativizada quando eu quero garantir esses princípios, esses direitos fundamentais aqui, né? Intimidade, vida privada, imagem e honra. E também temos uma outra exceção lá no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição, que fala da segurança do Estado e da sociedade. Pode ser que garantir a publicidade desses atos da administração pública venha colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. Então, pode ser que em determinadas situações eu relativize, administração, né? Relativize a publicidade de determinados atos justamente para garantir essa segurança do Estado ou a segurança da sociedade, tá certo? Não tem como a gente negar que existem certos atos da administração pública que são sigilosos, que vão ter um caráter sigiloso, ainda que por um determinado tempo, obviamente seguindo lá a lei de acesso à informação. Mas é justamente porque muitas vezes eu preciso garantir a segurança do Estado e a segurança da sociedade, tá certo? Depois do princípio da publicidade, para a gente finalizar esses princípios constitucionais lá do 37 caput, nós temos também o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, gente, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar com relação a ele é que ele não existia na nossa Constituição. O princípio da eficiência ele foi inserido lá no 37 caput a partir da Emenda Constitucional 19 de 98. A Emenda Constitucional 19 de 98, ela trouxe a previsão agora expressa do princípio da eficiência. Não que o princípio da eficiência não existisse, tá? Mas é só porque ele não estava expressamente previsto pra gente lá no caput do 37. A gente tinha o LIMP, só que o LIMP era com P mudo, não tinha o E no final. Mas, lá em 1998, com a Emenda Constitucional 19, né, que fez uma grande reforma administrativa na Constituição, que alguns autores como Celso Antônio Bandeira de Mello chamam de emendão, né, ele trouxe, então, agora expressamente esse princípio da eficiência, tá certo? Esse princípio da eficiência, gente, ele foi inserido na Constituição porque essa Emenda Constitucional 19, que fez, como eu disse, a reforma administrativa, ela teve uma função muito importante de sair de uma administração pública burocrática e chegar em uma administração pública gerencial, uma administração pública de resultados. Então, a ideia é que anteriormente, né, há poucos anos atrás, né, antes ali de 98, nós tínhamos uma administração pública burocrática, né, uma administração que seguia diversos processos extremamente burocráticos e demorados e lentos e etc, e etc. E a ideia é que com essas alterações todas lá que foram feitas na Constituição pela Emenda Constitucional 19, a administração pública ela deixe de ser essa administração burocrática e passe a ser uma administração pública gerencial, uma administração pública de resultados, ou seja, uma administração rápida, uma administração eficiente, tá certo? Essa é a ideia do princípio da eficiência. Então, é buscar economicidade,
é buscar rendimento funcional, porque não é só economizar, né? A ideia de eficiência é garantir essa economicidade, é garantir um rendimento funcional. E aí, na própria Constituição, também inseridos por essa emenda constitucional 19, a gente percebe diversos instrumentos que visam justamente garantir essa eficiência. Então, por exemplo, se a gente vai lá no artigo 41, parágrafo 4º da nossa Constituição, a gente tem avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho, que é uma forma de avaliar se aquele servidor que estava em estágio probatório, ele merece a aquisição da estabilidade. Temos também lá no próprio artigo 41, mas agora no parágrafo 1º, a avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho que traz justamente a ideia de que, mesmo depois de adquirida a estabilidade, o servidor ele deve ser avaliado periodicamente. A gente tem, enfim, diversos institutos, diversos pontos dispositivos lá na nossa Constituição que visam hoje justamente garantir essa eficiência da administração. Tá certo? Então, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são aqueles princípios que estão lá no 37 caput da nossa Constituição. Para finalizar esse nosso bloco, eu quero trabalhar com vocês ainda alguns princípios que a doutrina costuma chamar de princípios reconhecidos. Quando a gente fala de princípios reconhecidos, pessoal, a gente está falando de determinados princípios que não estão previstos expressamente na nossa Constituição, mas que são aplicados à administração pública, são reconhecidos, seja por outra lei, seja pela doutrina do direito administrativo, mas eles são reconhecidos no regime jurídico e aí eles também devem ser aplicados à administração, tá certo? Então, a gente começa agora esses princípios reconhecidos. Primeiro princípio reconhecido que, sem dúvida nenhuma, eu tenho que trabalhar com vocês é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Repetindo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A ideia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, gente, é entender que a administração pública, pelo fato de buscar sempre o interesse público, ela vai receber certas prerrogativas que um particular normal ele não recebe. Se a administração ela atua sempre buscando o interesse público, e se o interesse público vai prevalecer em regra sobre o interesse privado, a administração ela tem que ter um tratamento diferencial. A administração ela tem que ter um melhor tratamento, né? E aí por isso que a gente fala da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá certo? Que traz essas prerrogativas, que traz essas vantagens para a administração. Então, se a gente for pensar no poder que a administração pública de intervir na propriedade privada, então no poder que ela tem, por exemplo, de desapropriar a casa de alguém, no próprio exercício do poder de polícia, quando a administração ela exerce o poder de polícia, limitando, condicionando atividades do particular, ela está atuando com base nessa supremacia, né? Então, diversas atuações da administração pública, quando se tratam de prerrogativas, de vantagens que a administração recebe, a gente vai fundamentar nesse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vale fazer um parênteses muito rápido aqui, tá, gente? Que existem alguns autores mais modernos que vêm relativizando esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Alguns autores vêm dizendo que, na verdade, não, que, na verdade, a gente tem que relativizar, que essa ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela não pode ser absoluta, que, em certos casos concretos, pode ser que prevaleça o interesse privado, tudo certo. Mas a ideia é que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sem dúvida nenhuma, é um princípio bem importante para a gente, tá certo? Depois da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, nós temos um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público, gente, ele vai trazer para a gente, por outro lado, né, contrariamente ao princípio da supremacia, ele vai trazer para a gente limitações que a administração pública sofre que outros particulares não sofrem. A administração, ela não vive só de prerrogativas, ela não vive só de vantagens, né? A administração pública, ela tem certas limitações que outro particular, que um particular qualquer, ele não possui. Então, por exemplo, eu, Flávia, se eu quiser contratar alguém para trabalhar comigo, o que eu vou fazer? Vou anunciar aquela vaga, vou fazer entrevista, vou contratar quem eu achar que tem ali a cara de combinar mais com o que vai fazer, que parece mais com o que eu tô querendo. Beleza.
Agora, se a administração pública está precisando de novos servidores, ela pode simplesmente ir lá fazer uma entrevista e contratar quem ela quiser? Não. Ela tem que fazer o quê? Concurso público. Se a administração está precisando comprar caneta, ela pode comprar a caneta que ela quiser? Não, ela tem que fazer o quê? Licitação. Se a administração pública ela tem gastos, né, qualquer tipo de gasto, ela tem que prestar contas? Tem que prestar contas para o Tribunal de Contas. Então, essas todas são limitações que nós temos que se fundamentam, além, obviamente, né, do princípio da legalidade, no princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá certo? É interessante chamar a atenção de vocês que esses dois primeiros princípios reconhecidos que a gente está trabalhando aqui, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, eles são chamados de pedras de toque do direito administrativo. É como se o direito administrativo fosse construído em cima desses dois princípios, né? Que é a indisponibilidade de um lado e a supremacia de outro lado. Tá certo? Depois do princípio da supremacia, depois do princípio da indisponibilidade, é importante também citarmos o princípio da autotutela. Princípio da autotutela. O princípio da autotutela, gente, ele vai dizer que a administração pública ela deve controlar seus próprios atos. Ou seja, a administração ela deve anular atos ilegais e deve revogar atos inconvenientes e inoportunos. Então, a administração ela deve controlar seus próprios atos, por isso que a gente vai chamar de autotutela, e aí ela vai anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes e inoportunos. Tá certo? Então, se eu tenho um determinado ato ilegal, a própria administração pública, ao perceber isso, ela pode anular aquele ato. Ela pode anular aquele ato em virtude do princípio da autotutela. Tá certo? Depois do princípio da autotutela, relembro rapidamente com vocês o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, gente, ele vai estabelecer um aspecto objetivo, que é a ideia de estabilização do ordenamento jurídico. Ou seja, eu preciso entender que quando a administração pública ela atua, ela tem que atuar de forma estável. Ela tem que atuar de forma a gerar uma segurança jurídica para quem está lidando com a administração. A administração pode ficar mudando toda hora a maneira de fazer uma determinada coisa. Por quê? Porque senão ela gera uma insegurança jurídica. Tá certo? Então, a ideia da segurança jurídica, que é um aspecto objetivo desse princípio, ele traz essa ideia de estabilização do ordenamento jurídico. Além desse aspecto objetivo, nós temos também um aspecto subjetivo, que vai levar em consideração o sujeito, que vai levar em consideração o sujeito que está lidando com a administração pública, que é a ideia de boa-fé. Então, se eu tenho a administração pública atuando, essa administração ela sempre tem que atuar de boa-fé, né, para garantir justamente a ideia da segurança jurídica, tá certo? Depois da segurança jurídica, a gente trabalha também outros dois princípios, que são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vou trabalhar esses dois princípios juntos com vocês, porque como eu coloquei aqui no nosso slide, a doutrina costuma tratá-los de forma fungível. Muitas vezes os autores de direito administrativo tratam de forma fungível, muitas vezes as próprias decisões do STF trazem razoabilidade e proporcionalidade como se fossem mais ou menos a mesma coisa, como se fosse mais ou menos o mesmo conceito. Mas aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais e entender as diferenças entre a razoabilidade e a proporcionalidade, tá certo? Quando a gente fala do princípio da razoabilidade, a gente vai entender que a ideia da razoabilidade, primeira coisa, ela vem do direito norte-americano. Ela vem da jurisprudência anglo-saxônica. Então, o princípio da razoabilidade, ela vem do direito norte-americano. A gente vai ver que é diferente da origem do princípio da proporcionalidade. E a ideia da razoabilidade é que a administração pública ela tem que garantir a sua atuação dentro de limites aceitáveis. Então, num determinado caso concreto, a administração ela precisa atuar e ela precisa atuar dentro dos limites aceitáveis. Ela não pode extrapolar aqueles limites aceitáveis naquela atuação, porque se ela extrapola esses limites, se ela passa a atuar de forma desarrazoada, nós temos então um ato que está ferindo o princípio da razoabilidade. Além do princípio da razoabilidade, para a gente finalizar, nós temos o princípio da proporcionalidade.
Então, o princípio da proporcionalidade, que tem uma origem lá no direito alemão e no direito suíço, que vai basicamente fazer um balanço entre as medidas e as finalidades que a administração pretende, ou seja, os meios adotados pela administração e os fins pretendidos por ela. Então, na proporcionalidade é como se eu fosse colocar numa balança e analisar. As medidas que eu estou adotando, elas são proporcionais às finalidades que eu estou buscando? E aí, se estiver respeitando, obviamente, né? Se forem de fato proporcionais, está respeitando o princípio da publicidade. Para finalizar nosso bloco aqui, o princípio da publicidade ele vai ser dividido por alguns autores em três subprincípios ou em 3 princípios dentro de um princípio, né, que é o princípio da proporcionalidade, mas a doutrina ela vai dizer que a proporcionalidade ela vai ter certos subprincípios para que a gente consiga de fato chegar à conclusão se aquela atuação da administração ela é ou não proporcional. Primeiro subprincípio que a gente pode citar com relação ao princípio da proporcionalidade é a ideia de adequação. Quando eu falo em adequação, gente, eu estou dizendo que nós precisamos analisar, quando eu digo nós, né, administração pública, tem que analisar se a medida adotada em uma determinada situação é capaz de levar ao fim pretendido. Então, se a medida adotada pela administração é capaz de levar à finalidade pretendida. Então, pensa comigo num exemplo, tá? Vou pensar num exemplo fora do direito aqui com vocês. Tapar o sol com a peneira. Já ouviu essa frase, não já? Tapar o sol com a peneira. O que é tapar o sol com a peneira, gente? É uma atuação desproporcional, é uma atuação inadequada. Porque pensa comigo o seguinte, qual que é a finalidade que eu estou buscando nessa frase? Tapar o sol com a peneira. Tô querendo tapar o sol, concorda? Só que qual que é o meio que eu tô usando para tapar o sol? Uma peneira. A peneira, ela consegue alcançar a finalidade pretendida? Não. Então, essa atuação ela já não é proporcional. Pensando no exemplo dentro do direito, imagina que um prefeito, ele edite um decreto, que é um ato administrativo normativo, determinando que todos os restaurantes e bares da cidade fechem às 8 horas da noite. Ele fala que nenhum bar, nenhum restaurante pode funcionar depois de 8 horas da noite. Por quê? Né? Ele vai lá justificar, ele vai lá fundamentar a sua atuação. E aí ele diz que nenhum bar ou restaurante pode fechar depois de 8 horas da noite porque ele quer prevenir a gravidez na adolescência. Gente, prevenir a gravidez na adolescência vai acontecer determinando que bares e restaurantes fechem às 8 horas da noite? Não. Quem quiser fazer um bebê vai fazer em qualquer lugar, concorda comigo? Então, é uma atuação que não é adequada, ou seja, é uma atuação que não é proporcional. Depois da ideia de adequação, nós temos também a da necessidade, que a gente também pode chamar de exigibilidade, que é sempre, dentre diversas medidas, adotar a medida menos restritiva. Então, com relação à necessidade ou exigibilidade, é eu analisar se eu tenho, né, dois meios adequados, ou seja, 2 meios que levam à finalidade pretendida, qual dessas medidas é a menos restritiva? Qual que é a que menos vai gerar prejuízo, menos vai gerar consequências? E aí é essa medida que vai ser a proporcional. Vou te dar um exemplo fora do direito também, tá? Imagina que eu, Flávia, tô com uma dor no joelho, vou ao médico, e aí o meu médico vira e fala, olha, Flávia, eu tô vendo aqui no exame que você fez do seu joelho, em princípio tá tudo certo. Tá com um probleminha aqui no joelho, mas a gente consegue resolver com 2 coisas diferentes. Ou a gente pode fazer uma cirurgia muito rápida, uma microcirurgia, só cortar um pedacinho aqui, já resolve o problema. Ou eu posso cortar sua perna. Tanto uma medida quanto a outra são adequadas, ou seja, elas conseguem alcançar a finalidade pretendida, que é não ter mais dor no joelho, você concorda? Então, se eu decidir que eu vou fazer a cirurgia rapidinho ali no joelho, vai melhorar, então consegue levar a finalidade pretendida, ou cortar minha perna, porque se cortar a perna eu não tenho mais joelho, se eu não tenho joelho, o joelho não vai doer. Isso vai resolver o problema, é adequada essa decisão, né? É adequada essa medida, porém, se eu decidir cortar a perna, eu estou adotando uma medida menos restritiva, concorda? Então eu estou mais restritiva, né? Eu estou adotando uma medida mais restritiva. Então, nesse caso, não tem como adotá-la, porque senão essa conduta, ela é desproporcional, tá certo? Depois da adequação, depois da necessidade, que como eu disse, a gente também pode chamar de exigibilidade, nós temos, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sentido estrito é dizer que
Se eu tenho uma medida adequada, se eu adotei a medida necessária, ou seja, dentre as várias, a medida menos restritiva, eu tenho que fazer uma ponderação entre as vantagens e desvantagens daquela atuação. Então, às vezes, eu tenho duas medidas que são adequadas, ou seja, duas medidas que conseguem levar à finalidade pretendida. Não tem nenhuma dessas duas medidas que seja mais restritiva para eu adotar a menos restritiva, elas estão mais ou menos ali restringindo o mesmo volume, o mesmo círculo ali de direitos. Então, eu vou fazer uma ponderação no caso concreto. Eu vou analisar naquele caso concreto se aquela medida dá mais vantagens ou desvantagens. Se ela gera mais desvantagens do que vantagens, ela é desproporcional. A administração não vai atuar dessa maneira, então. Tá certo? Então, princípio da proporcionalidade, para terminar o nosso quadro aqui. Princípio da proporcionalidade, eu tenho que ter adequação, eu tenho que ter necessidade, que eu também posso chamar de exigibilidade, e eu tenho que ter proporcionalidade em sentido estrito. Tá certo? Finalizamos aqui a análise desses princípios de novo. Não estou esgotando os princípios que são aplicados à administração, mas a gente analisou diversos princípios que são os que costumam mais aparecer para a gente em prova. Até mais!